Feliz sábado, espero que vocês estejam na bênção do nosso Deus, tanto vocês que estão aqui, como para vocês também que estão em casa. Nós tivemos aqui um pequeno surto em nossa igreja de Covid-19 e nós estamos voltando aí depois de 15 dias, onde a igreja esteve fechada, mas é uma grande alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Fizemos algumas reformulações aqui no nosso tempo, no nosso espaço também, para poder, nesse momento onde as coisas se intensificam um pouco mais, nós possamos oferecer para vocês a segurança de estar na casa de Deus, adorando e louvando o nome dEle como nós estamos hoje. Mas para você que não veio e está em casa, muito obrigado aí por você se conectar a cada um de nós aqui. Estamos distantes, mas estamos conectados em uma só esperança. E essa esperança é exatamente essa que o nosso querido irmão Wesley cantou aqui, né? Jesus vem para mim, não é? Jesus vem para cada um de nós. E com Jesus, amados, tudo ganha sentido, tudo ganha propósito, tudo ganha cor, essa é a verdade, mesmo em meio a tudo isso que estamos vivendo. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Essa semana, eu lia sobre uma tecnologia que está sendo introduzida aí no Brasil por uma startup. E essa startup, essa empresa de inovação, ela trabalha em transformar esgoto em energia. Já ouviram falar, não? Você que está em casa, já ouviu falar? Que coisa! Transformar esgoto em energia. Isso me fez pensar em várias circunstâncias espirituais da minha vida, de tudo o que acontece no mundo. Mas eu queria ler para vocês, e eu queria que vocês me acompanhassem. Para você que está em casa, abra aí a sua Bíblia também, é importante para você. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura, versículo 8, de 8 a 10, aqui do capítulo 1 de 2 Coríntios. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais, preste bem atenção, irmãos, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Uau, que texto! Veja que o apóstolo Paulo coloca aquilo que ele está vivendo e sofrendo em palavras muito poderosas, muito profundas, palavras muito fortes, e pode ser que essas palavras descrevem você nessa manhã. Você que está em casa, você que está assistindo esse vídeo, esse sermão, em algum momento, pode ser que essas palavras descrevem exatamente o que você está vivendo. Tribulações, sofremos tribulações, é uma realidade da vida. E aqui o apóstolo Paulo diz, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas, e algumas pessoas estão me ouvindo aqui, em algum lugar, em uma tela, mas você está ouvindo a minha voz, e a minha voz é a voz de Deus ecoando no seu coração. É a voz do apóstolo Paulo, depois de 2000 anos, ecoando no seu coração. E o apóstolo Paulo explica, dizendo, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos.
E o versículo 10 ele termina dizendo: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Amém? O apóstolo Paulo, ele contrasta duas coisas. Ele contrasta o que é a vida dele, o que é a tribulação que ele está passando. E nesse momento da nossa história, aqui, olhando para a nossa própria igreja, para amigos, pode ser que no passado, ou algumas semanas, nós dizíamos, ou falávamos a respeito de tudo o que acontecia no nosso país e no mundo, de maneira ainda distante, mas agora parece que esse vírus, ele toca a nossa vida, e já tocou a vida de algumas pessoas aqui da igreja, já sentiram o que ele pode causar, e graças a Deus, nesta igreja, todos estão bem, mas nós temos famílias que já foram tocadas por esse vírus, estão sofrendo as lágrimas do luto, da dor. E quando o apóstolo Paulo, amados, ele fala aqui nesse texto que as tribulações foram muito além da capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, ele faz esse contraste da vida que ele tem e da vida que Deus oferece. E quando ele fala em livramento, ele nem fala, sim, a respeito da maneira como ele vai ser livrado da morte aqui, mas que a sua vida, a sua esperança está em Cristo Jesus. Mas eu queria te fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que está em casa. O que Paulo desejava, amados, que os irmãos de Coríntios conhecessem? O que Paulo desejava que eu e você conhecêssemos nesse dia, vivendo essa parte da história? Porque ele está dizendo aqui, olha, a aflição que me sobreveio, a mim e aos meus companheiros na Ásia, que tipo de aflição eles passaram? Que tipo de angústia eles tiveram? O que realmente abalou, impactou a vida dele e dos seus companheiros de ministério e de pregação, a ponto deles realmente não suportarem, a ponto deles perderem a esperança da própria vida. Não a esperança em Deus, não a esperança da vida eterna, mas a esperança dessa vida que temos tão limitada aqui, com tanta angústia, com tanta dor, com tanto sofrimento. Que tipo de aflição que eles passaram? A aflição, amados, da pressão. Até que ponto essa pressão que sobreveio sobre eles, o que que isso gerou? Além do que eles poderiam suportar, além do poder que eles tinham, eles se desesperaram. Essa foi a situação exterior deles. Exteriormente dizendo, bem, nós duvidamos realmente da conservação da nossa própria vida. Perdemos a esperança da nossa própria existência. Mas qual era o sentimento interior desses homens? Qual era o sentimento interior do coração do apóstolo Paulo? Será que o seu sentimento interior harmonizava-se com o exterior? Será que ele também perdeu a esperança em Deus? Será que ele também perdeu a esperança em Cristo? Pois exteriormente eles tinham a sentença de morte. E qual é a conclusão que eles chegam? A conclusão, ela é clara: eles não podiam confiar neles mesmos. Eles não podiam confiar em quem eles eram, mas eles poderiam confiar em um Deus que ressuscita os mortos. E quando Jesus, amados, ele dizia para aquela pequena multidão e os seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras, essa frase, eu sou a ressurreição e a vida, deveria fazer todo sentido na minha existência.
Na verdade, essa frase deveria ser um divisor de águas em todas as situações de vida que eu tenho aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá. E esta era a grande esperança desses homens. A esperança de um Deus que ressuscita os mortos. E se o apóstolo Paulo está escrevendo isso, ele escreve depois, e ele escreve na certeza de que Deus os havia livrado da morte, e os livraria também das circunstâncias que lhes sobreviriam em um futuro. O que a tribulação gera na sua vida? O que a angústia gera na sua vida? Nós, como cristãos, como estamos vivendo esses dias tão tenebrosos da história da humanidade? O que isso está gerando em nós? Sabe, essa semana foi uma semana onde eu parei para estudar esse tema e fiquei realmente impactado, olhando para a Bíblia e vendo histórias de homens e mulheres, e jovens e crianças, que tiveram opressão, que tiveram angústia, que tiveram dor, que tiveram lágrimas nos olhos, desilusão, sonhos não conquistados, planos frustrados, escravidão. Como o que eles viveram, o que eles fizeram, como que eles se levantaram, como aqui o apóstolo Paulo coloca, em circunstâncias que parecia que eles não iriam suportar, a ponto de perderem a esperança pela própria vida. Foi assim com José na casa de Potifar, caminhando em direção à prisão, sabendo em seu coração que ele era um homem justo, que não pesava dolo, culpa sobre ele, e ele caminha indo à prisão sabendo que ele era um homem justo. É assim com o próprio Daniel, que é levado, é jogado na cova dos leões. É assim com seus amigos, muitos anos antes, quando são colocados dentro de uma fornalha ardente. É assim com Jeremias, é assim com Isaías. Foi assim com Davi. Esses homens sofreram uma pressão extrema sobre eles. Mas o que essa pressão extrema gerou nesses homens? O que momentos ruins, onde nós não queremos lembrar, pode resultar de graça, de bênção na nossa história e na nossa trajetória? Bem, se tem uma empresa transformando excremento, esgoto em energia, o que nós podemos fazer em relação à tribulação que temos? Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Essa semana, estudando esse assunto de maneira mais profunda, eu aprendi que somente aqueles que têm experimentado se curvar sob a pressão da tribulação sabem o que é poder. Deixa eu fazer essa frase de outra maneira. Quanto mais pressão, mais poder, se ela for canalizada da maneira certa. Se nós formos estudar, amados, por exemplo, os trens a vapor, de onde vinha a grande força de um trem, de uma locomotiva a vapor? Da pressão, de uma pressão que é diferente da pressão de uma água que está fervendo na sua cozinha. E de repente a panela ali está aberta. E aí você começa a ferver aquela água na sua cozinha e não existe pressão. A água está fervendo, mas não existe pressão. Sai o vapor, ele simplesmente, ele vai tomando conta da sua cozinha, mas não tem pressão. Agora, tanto nos navios a vapor, como também no trem, e uma coisa que você usa quase toda semana na sua casa, a panela de pressão. Você enche de água, não é? Você coloca ali a pressão,
E o que essa pressão é capaz de fazer? Ela está ali dentro, diferentemente da panela que está com a tampa aberta, aquela pressão, ela está ali dentro se acumulando. E por ela se acumular, e por ela exercer uma força, um poder, ela cozinha o grão, ou o que você colocou dentro da panela. Mas aqui na nossa cultura, né, principalmente o quê? O feijão. Pressão é igual a poder, pressão é igual a força. Quanto maior a pressão, maior o poder. E aí essa estrutura que recebe essa água que é aquecida, ela precisa ser resistente. Porque se ela não for resistente, o que acontece com ela? Ela explode. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, e nos vieram uma tribulação que quase nós, além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E por que ele escreve isso depois? Porque em meio à aflição, em meio à pressão das circunstâncias, estes homens, amados, buscaram a Deus. Eles não deixaram o vapor da tribulação escapar e se tornar inútil. E o que eu pensava essa semana? Porque eu olhava para Deus e dizia assim, Senhor, me responda, Senhor, por favor, meu Deus, me responda, em meio a momentos tão difíceis para a humanidade, como nós não iremos perder as possibilidades? Porque eu olhava para Deus e dizia assim, Senhor, e por que eu orava assim? Eu lia um livro, e nesse livro apareceu uma frase de John Wesley, e ele orava a Deus dizendo assim, Senhor, não deixe que minha vida seja uma vida inútil. E pode ser que em meio a tantas fatalidades, há um isolamento, que é tão ruim para todos nós, é avassalador, é um rolo compressor, pode parecer, com tudo que nós estamos vivendo, amados, que parece que a nossa vida, ela é inútil. E essa oração, quando eu lia essa citação nesse livro, e eu olhava para o que John Wesley havia lido, havia escrito, e orado a Deus, eu fiz a mesma oração. Senhor, não deixe que a minha vida seja uma vida inútil, Senhor. Não deixe que a minha vida, você que está em casa, por favor, faça essa oração. Olha, não permita que a sua vida seja inútil em meio à provação, porque a provação, as circunstâncias que estamos vivendo, a dor, o isolamento, o luto, as lágrimas nos olhos, pode fazer com que você olhe apenas para um ponto da trajetória humana, da morte. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas o apóstolo Paulo, amados, ele está dizendo assim, olha, nós realmente em algum momento, nós perdemos a esperança da própria vida. E no versículo 9 ele diz, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. A morte sempre nos acompanha, ela sempre nos acompanhou. Mas a morte, a dor, a aflição, olha o que ele diz, isso existe para que nós não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Esse homem tinha a vida dele nas mãos de Deus, então ele colocava a sua vida em utilidade para o céu, em utilidade para a graça, em utilidade para a vida, em utilidade para a esperança. Ele não está desprezando a tribulação, ele não está sendo irresponsável em relação aos fatos, não é isso, ele contempla tudo isso, e é impactado por tudo isso, mas ele consegue levantar os olhos, e contemplar o Deus, que é o Deus da ressurreição, que é o Deus da vida. E deixa eu olhar para você e dizer uma coisa, amados, todos nós, a partir do momento que levantamos das águas do batismo, nós somos ressuscitados para uma vida em Deus. A nossa vida, ela não pode ser uma vida de inutilidade, onde nós de repente iremos nos sucumbir diante da pressão das circunstâncias, da dor. Não, amados, quanto maior pressão, maior o poder, porque essa pressão, amados, ela começa a reunir força devido à pressão exterior. É isso. A caldeira está sendo aquecida exteriormente, a madeira está sendo jogada
Não é isso? Já viu nos filmes mais antigos? A madeira vai sendo jogada e o fogo vai superaquecendo. Quanto mais quente, mais o quê? Velocidade. Quanto mais quente ali a caldeira for, mais força. Entendem isso? O vapor, ele não pode se expandir, ele está ali preso. E ele se condensa ali dentro em uma espécie de força, de poder. E quando essa força, esse poder, ele é liberado por meio de uma pequena abertura, ele começa a mover o trem, o barco. Ele move a sua vida, amado. Ele move a sua vida. Essa pressão move a sua vida, porque todos nós somos pequenos, somos vasos de barro. Isso vai se acumulando, não se expande, mas se condensa dentro de nós, para se transformar em poder, para se transformar em força, para que essa força realmente possa mover as circunstâncias. Então deixa eu te dizer uma coisa, quando eu olhava para todos esses personagens bíblicos, eu pegava essa circunstância derivada das leis físicas e dizia, meu Deus, o que impulsionou esses homens foi a tribulação, o que impulsionou esses homens, Senhor, foi tempos difíceis, o que impulsionou esses homens foi a própria morte, o que impulsionou esses homens foi perder totalmente a perspectiva do mundo, mas fazer com que a perspectiva do céu enchesse o coração de cada um deles. E eu acho, amados, que precisamente é isso que falta para mim e para você, porque nós estamos nos sucumbindo, para você que está em casa, para você que está me ouvindo, nós estamos nos sucumbindo diante da pressão, e parece que essa pressão, ela simplesmente não está se condensando como deveria se condensar. Nós estamos perdendo esse momento, porque aquele vapor gerado na panela da sua casa, com a tampa aberta, ele é inútil. Ele é inútil, ele evapora a tal ponto que se você esquecer, e isso pode ter acontecido na sua casa, esquecer o fogo ligado, a chama ligada, com a água, o que acontece? Ele vai voltar lá e vai ter o quê? Mais nada. Ele é inútil. Então, essa pressão, ela precisa ser canalizada da maneira correta. Nós não podemos deixar, amados, que esse vapor se disperse. Nós precisamos, através de Deus, de Cristo em nossa vida, das promessas do Espírito Santo ao nosso lado, de tudo que eu estou sofrendo, angústia no coração, dor, luto, eu preciso transformar a tribulação, a pressão, a angústia em poder, amados, porque foi assim que esses homens e essas mulheres viveram. Onde há pressão, onde não há pressão, não há poder. Porque o vapor é inútil. Eu vou vivendo a vida. E é impressionante, porque sabe o que eu percebo, amados? Parece que nós vamos nos acostumando com as coisas ruins deste mundo e com a tribulação que nos aflige. Nós até choramos os nossos mortos, nós até sentimos saudades de quem queremos abraçar. Mas parece que nós nos acostumamos. Acostumamos a uma vida que dispensa o poder do céu. Acostumamos com uma vida que simplesmente, vamos vivendo aqui da maneira que dá. Amados, quando você olha para a igreja do Novo Testamento, você vai ver que essa igreja, ela foi marcada, queridos, pela pressão. A pressão estava sempre na vida dos apóstolos, na igreja, era perseguição, era perdendo tudo que haviam construído. Muitas coisas eram amontoadas sobre aqueles homens. A vida de muita gente. Mas Deus, amados, usou a tribulação, Deus usou a perseguição, Deus usou o isolamento, Deus usou a morte, Deus usou a perda, Deus usou o luto, Deus usou as lágrimas, Deus usou a doença, Deus usou, amados, tudo isso que nós estamos vendo hoje para dar poder para a sua igreja. Porque quando nós estamos em uma circunstância que nós não temos controle sobre ela, nós
olhamos para fora de nós, e é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele olha para fora dele. Uma coisa, queridos, é você olhar, ou chorar, ou orar por um joelho ralado. Já dizia uma música muito bem tocada por aí, né? Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, e é uma verdade. Você se lembra da sua infância, quando você, e eu vivo isso com os meus filhos, quando você cai e de repente rala o joelho ou corta e é muito sangue. O olhar do pai, vê bem, vai passar, mas para a criança ela superdimensiona aquilo lá. O Felipe, um dia desse, logo no início da pandemia aí, ele não via a professora dele há muito tempo, um mês e alguma coisa, e um dia a professora dele foi lá no nosso condomínio, ele correu em direção a ela, só que antes da professora, né, como aquele, acho que é Carlos Drummond diz, né, tinha uma pedra no caminho, né, tinha um muro no caminho, e uma quina, feita ali por um azulejo, ele bateu a canela naquela quina ali. E de repente eu ouço gritos e saio de casa, e o Felipe está nos braços ali do pastor Henrique, que é meu vizinho, e enfim, tinha que ter até ponto naquela hora ali, mas enfim, eu liguei para o Hudson levou ali uns negócios de primeiro socorro, fomos ajustando, e eu me lembro da oração do Felipe, né, para que pudesse sarar, mas a gente olhava. Pastor, por que desse exemplo? Porque uma coisa, amados, você vai crescendo, você vai percebendo. Uma coisa é você orar por uma ferida exterior, que você sabe que o próprio corpo, ele vai se deter em fazer com que isso se cicatrize. E o que aconteceu com ele? Às vezes eu aperto assim, tá lá zerado já, né, com uma marquinha. Existem as cicatrizes da vida, mas não sente mais dor. Sabe, amados, porque muitas das nossas orações não são atendidas, porque não existe busca poderosa em Deus, porque você ora 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes e desiste, você para de orar. Que pode ser que não seja com você, é como um corte na canela, um joelho ralado. Mas um ralado no joelho, um corte na canela, é diferente de um câncer terminal na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Algo que sai do seu controle. De repente, pegando aqui a história do Felipe, um corte profundo na canela estava sob o meu controle como pai. Estava sob o controle do Hudson como amigo da família e ancião dessa igreja. Porque ele ia lá, limpou e tal, corrigiu, fez ali um ponto sem precisar furar. Esqueci o nome técnico desse negócio. Mas estava sob o nosso controle. Mas e quando a notícia é algo terminal? Ou com você, ou com alguém que você ama, isso faz você se dobrar diante de Deus, isso faz você jejuar como nunca antes, isso faz você orar como nunca antes, e aí você começa a sentir algo na sua existência como nunca antes também, porque foge do seu controle. Foge do seu controle, foge da sua percepção de resolução, isso foge de você, e como foge de você, há uma pressão de algo que eu não consigo resolver, isso só é Deus, e aqui é o apóstolo Paulo dizendo, só em Cristo, só em Deus, é só Deus que ressuscita os mortos, é só Deus que cura algo que foi por uma pessoa que foi totalmente desenganada pelos médicos, é só Deus. Então a pressão das circunstâncias da vida nos faz buscar aquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. Então, queridos, nós não podemos ser inúteis, ou nós não podemos, amados, entender que tudo que está acontecendo é assim mesmo. Isso tem que mexer de tal forma com cada um de nós, queridos, que nós saiamos do lugar onde nós estamos.
da posição que estamos, e dobremos os nossos joelhos em oração, em jejum, para fazer com que essa pressão gere poder, que essa pressão gere vida. Ó Deus, dai-me poder para um casamento que se desconstrói, para a vida de um filho que se perde. As madrugadas são marcadas pela oração. Para as pessoas que se desconstroem diante de uma doença, que se acabam diante de uma doença, as madrugadas são marcadas por joelhos dobrados. Às vezes eu ouço a pessoas dizendo: pastor, vamos orar por poder. Você sabe o que significa isso, amados? Orar por poder. Orar por poder é orar por pressão. Orar por poder é orar por uma força que vem como esse rolo compressor, querendo destruir você, destruir a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é a luz do mundo, é o sal da terra. É isso, queridos. Então, quando você ora por poder, você ora, sabe pelo quê? Por angústia. Você está orando, sabe pelo quê? Por tribulação. Porque é isso que vai se transformar a sua vida. E se Deus realmente responder a sua oração por poder, Ele colocará você sob pressão, como um dia Daniel foi colocado sob pressão, e foi fiel, e por ser fiel, foi colocado dentro daquele lugar onde tinha leões. Quando os discípulos oraram por poder e o receberam, o império inteiro se colocaram contra eles, em perseguição. Se você, amados, orar por poder, você vai receber pressão. Você entende isso? É aquela velha frase, né? Ninguém joga pedra em árvore que não tem o quê? Fruto. Se você ora pelos frutos do Espírito, amados, você vai receber pedrada, você vai receber tribulação, você vai receber angústia. É isso. Só que você não vai estar sozinho. Amados, Deus, Ele sabe que o poder da vida é gerado pela pressão da vida, pela pressão das circunstâncias, pela pressão do momento. Uma vida sob pressão é uma vida com poder, porque você sabe que diante das circunstâncias que você está vivendo, você não tem como continuar caminhando, você não tem como continuar acreditando, você não tem como continuar vivendo. Então você olha para alguém que é o doador da vida, é Cristo. Sabe a pressão que o pecado gera? Todos nós um dia tivemos os nossos pecados perdoados dentro do tanque, pelas águas, que significam um Cristo, que nos limpa, que nos purifica, todos nós. Mas nem tudo terminou aqui, nem tudo acabou aqui. Aqui começa e não termina. Não é? Aqui é onde começa, não é onde termina. Aqui começa uma vida de amadurecimento espiritual, de santificação. E pode ser que alguém que foi batizado ali, até vou citar uma circunstância, continue mentindo, por exemplo. Aquelas mentirinhas, né, brandas, né, isso aqui não tem problema nenhum, e mente, vai, né, e fala uma coisa aqui, fala outra ali, engana. Mas o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo vai trazendo o quê? Angústia. Isso não é só com a mentira, é com orgulho, é tudo quanto é pecado. Porque a partir do momento que você começa a caminhar com Cristo, uma angústia começa no seu coração, para que mudanças possam ser operadas, para que mudanças possam ser feitas. É isso que acontece. E isso vai te angustiando. Agora, se você fala assim, isso é assim mesmo, eu sou assim mesmo, não é? O pecado está no meu DNA, é assim mesmo, e vai levando de qualquer maneira, a sua vida é inútil. Até para você mesmo, para as pessoas que estão à sua volta, é inútil. Agora, se você tem a devida apreciação sobre as suas experiências ruins, sobre os seus deslizes, sobre os seus pecados,
E o Espírito Santo trabalha na sua vida, contrastando tudo isso com o dever de ser moralmente correto diante de Deus, porque você nasceu de novo, e se você nasceu de novo, você é um santo, você foi separado para Deus. Isso afeta você, isso impõe uma pressão sobre você, isso leva você a se dobrar de joelhos, fazendo sabe o quê? Confessando a Deus o seu pecado. E quando você cai de novo, você se angustia, você sofre. E isso faz você fazer o quê? Dobrar os seus joelhos de novo e pedir perdão para Deus. Ou seja, você não vive em sintonia com o pecado, você quer viver em sintonia com Deus. É isso que Deus faz na minha vida. E isso gera uma pressão. A pressão do erro me faz buscar, amados, o poder do perdão. Olha que coisa. A pressão do pecado, a pressão da tentação me faz buscar o poder que vem de Deus. As minhas falhas em usar a pressão e tratá-la como comum e continuar caindo, isso me distante, para mais distante de Deus. Amados, quando se trata de pecado, e de confissão, e de perdão, você vai entender que só Deus pode realizar isso, o perdão por você. Mas o que leva você à confissão, o que leva você a dobrar os seus joelhos diante de Deus, é a pressão consciente que o pecado causou, a angústia que ele causou na sua vida. Então, em contextos complicados e difíceis, você vai entender que a pressão do pecado lhe dá poder para você ir a Deus em busca do livramento. E isso quem faz em nós é o Espírito Santo. Esse impulso, ele não é natural. Ele é dado pelo Espírito. Existe, amados, a pressão da necessidade. John Knox, ele ouviu um dia da rainha da Inglaterra, a rainha Mary, o seguinte, ela dizia assim, eu não tenho medo do exército de toda a Escócia, eu só temo a oração de John Knox. Eu só temo a sua oração. E por que ela temia a oração desse homem? Porque quando ele orava, ele dizia assim, Senhor, dai-me a Escócia, ou eu morro. Dai-me a Escócia, ou eu morro. E por que ele orava dessa forma? Porque a pressão dentro dele o fazia ver uma nação que estava indo a passos largos para a morte sem Deus. Aquilo era além da sua capacidade, mas ele se derramava diante de Deus em oração. A pressão dentro dele fazia com que ele orasse dessa maneira. A necessidade de ver pessoas salvas em Cristo Jesus. E ele não é o primeiro a orar assim. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 32, lá no versículo 32, você vê o próprio Moisés orando assim. Porque ele diz agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Quando Deus realmente ali, naquela conversa com Moisés, colocou para ele a destruição do povo e começar tudo de novo com uma geração dele. Moisés não é o único. Paulo. Nós estamos falando sobre ele aqui, 2 Coríntios capítulo 1. Paulo, lá em Romanos 9, versículo 3, ele olha para Deus e o que ele diz? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, pecado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Uau! É? A pressão das circunstâncias faziam esses homens orar, e não eram simplesmente, amados, palavras da boca para fora. Essas palavras vinham de um coração transformado e puro diante de Deus.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele preferia não ser salvo, se os filhos de Israel não fossem salvos também. Você tem orado assim pelas pessoas que estão à sua volta, você tem orado assim por amigos, por parentes, você tem orado assim pelos seus inimigos. Que complicado que é isso aqui, irmãos, porque quando eu olho para a minha vida de oração, e como pastor muitas vezes eu falo, puxa Senhor, eu orei pouco, eu desisti de orar já. Eu repeti aí 3, 4, 5, 6 orações, ou eu orei durante um mês sobre isso, e parei de orar, Senhor. E às vezes Deus me lembra de algumas situações. E olha olha como esses homens oram. Senhor, risca o meu nome. Senhor, que eu seja considerado anátema. A pressão de ver gente se perdendo, a pressão de ver o pecado materializado na vida de pessoas, e gente se perdendo, faz esses homens orarem como poucos. Amados, tais orações não era mera adoração da boca para fora, e também não era explosão emocional. Ela adivinha, amados, de um profundo sentimento causado pela pressão da necessidade de ver gente salva. Amados, não permita que a sua vida seja inútil. E toda a sua utilidade para o céu começa com uma necessidade primária, a necessidade de orar, a necessidade de se relacionar com Deus. Como Ellen White coloca no livro Caminho a Cristo, a oração é a respiração da alma, respiração, ar entrando pelos pulmões e trazendo vida, queridos. Como você pode viver sem se relacionar com Deus? Como? Não existe como. Você está morto. A respiração é uma necessidade, é a maior necessidade do ser humano. Respirar, em termos físicos. Oração. Tudo começa com a oração. Qualquer oração que não nos move, não pode mover a Deus, amados. Uma coisa é orar por um joelho ralado, outra coisa é orar por um câncer em estado de metástase, que tomou o seu corpo, ou o corpo de alguém que você ama. Uma está sob o nosso controle, a outra fugiu do nosso controle, está nas mãos de Deus. Então, qualquer oração que não mova você, não vai mover a Deus. Isso está relacionado ao poder, e o poder é determinado pela pressão das circunstâncias da vida. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Deus não foi um marqueteiro que pintou a nossa vida aqui com cores agradáveis e disse assim, ó, o seu caminho vai ser pavimentado, o seu passeio vai ser em velocidade de cruzeiro, céu azul. Você vai navegar em mares calmos. Não, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e você vai vencer também. Sabe qual é o nosso fracasso nesses dias tão difíceis, amados? Sabe qual é o nosso fracasso? É não sabermos usar a pressão, a angústia, a dor, o luto, e não transformá-la em poder. Porque só tem uma maneira de transformar tudo isso em poder. É fazendo como o apóstolo Paulo fez. E o que ele fez? De fato, já não tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele desconfia de si mesmo, ele não confia em si mesmo, para confiar em quem? Em Deus. Amados, todas as pressões, todos os contextos da vida, por mais desfavoráveis que sejam, eles têm um propósito. Agora você não precisa chegar ou esperar a pressão se tornar insuportável antes de orar.
Você vai continuar orando pelos joelhos ralados. Você vai continuar orando por pequenas coisas da sua vida, como as crianças oram. Para que no momento de maior pressão, você saiba que Deus pode realizar as pequenas coisas, mas Ele também pode realizar as grandes coisas. Nós devemos aprender a orar sem pressão, mas também devemos, amados, aprender a orar com as maiores pressões recaindo sobre a nossa existência. Se existe pressão, se existe dor aí na sua vida, se existe morte, se existe luto, se existe doença, se existe separação, se existem coisas que fugiram do seu controle, coloque tudo isso nas mãos de Deus, para você viver o poder da ressurreição. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, poder da ressurreição. É só Deus que pode, amados, ressuscitar. É só Deus, é só Deus. O apóstolo Paulo, nesse mesmo livro que nós estamos, só que no capítulo 4. No capítulo 4, agora é interessante, são os mesmos versículos. Ele diz assim, no versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Olha o que ele diz aqui. De fato, de todos os lados, é assim que nós nos sentimos hoje. Olha o que ele diz. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E o versículo 10 ele diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, irmãos? É o que ele diz no versículo 11, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Olha isso, queridos, olha isso. Olha o que Deus espera, olha o que Deus promete para cada um de nós. Filho, está complicado, filho, está difícil, está sendo pressionado, não desanime. Está isolado, mas não se sinta abandonado. Pode ser que alguém que está me ouvindo agora está isolado em casa sozinho. Abatido, está se sentindo abatido, mas não destruído. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele seja revelada em nosso corpo. E na carta de Filipenses, lá no capítulo 3, eu me lembrei, esse texto já passou, mas eu preciso colocar ele aqui nesse contexto. O apóstolo Paulo diz assim, não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Ele reconhece. Mas ele diz assim, mas eu prossigo. Eu continuo caminhando. Para que possa conhecê-lo. Essa palavra conhecê-lo. Para que eu possa experimentá-lo. E o poder da ressurreição. Não apenas no fato que aconteceu com Cristo. Mas esse poder da ressurreição esteja em mim. Qual que é o poder da ressurreição, amados? É o poder da vida. Todas as coisas que nos pressionam tem que ver com um propósito, queridos, de nos treinarmos, de nos habilitarmos a conhecermos o poder da ressurreição, o poder da verdadeira vida que é colocada através de Cristo para cada um de nós. Pode ser que você que está aqui ou você que está em casa considerem que uma vida boa é uma vida com poucas dificuldades, sem angústia, sem problema.
E pode ser que sempre que você se depara com algo que te tira do equilíbrio, com algo doloroso, você pede para Deus remover. Não peça para Deus uma estrada pavimentada, peça para Deus calçados fortes para suportar as dificuldades do caminho. Peça para Deus ombros fortes. Você viver essa vida tranquila que o mundo prega, sem dor, sem angústia, tudo está a mil maravilhas, velocidade de cruzeiro, céu azul, visão bela. Esse contexto, precisamente, nós não teremos ele dessa maneira nesse mundo. Agora, quando você pedir poder para Deus, amados, o poder vai trazer algo para a sua vida que só Deus pode realizar por você. Não é um joelho ralado, não é uma ferida que está sob o meu controle, mas é algo que só Deus pode realizar, que só Deus pode fazer. O resultado de tudo isso será que você dirá a Deus que você não pode mais suportar, como o apóstolo Paulo orou. E você vai pedir então, em meio a todas as lutas, tensões e contextos desfavoráveis, você vai pedir poder para vencer. E é nesse momento que você vai experimentar um poder novo, maior, mais sublime, do que você já experimentou em toda a sua vida. E Deus vai nos transformando, Ele vai nos capacitando, para que diante dos obstáculos que nós superamos, diante das angústias que nós passamos, diante da pressão que aumenta, o seu poder também vai aumentando. Se você sente que a sua vida não tem poder, é porque a pressão ou a disciplina da pressão está sendo inútil para você. Você se acomodou a ela. E isso, precisamente, é o que vai nos levar à perdição total. Porque o apóstolo Paulo, olhando para mim e para você nessa manhã, não vos conformeis com este século. Não se conforme. Não se conforme. Não perca tudo o que está acontecendo à sua volta. Não perca. O apóstolo Paulo, eu termino aqui, Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz, a segunda parte do texto: Ele é nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Era nesse poder que o apóstolo Paulo acreditava. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas esse Deus em quem eu creio, esse Deus dá vida aos mortos, e se eu estou morto, Ele pode dar vida para mim, Ele me chama à existência. Coisas que não existem, Ele faz existir. É isso. Chamar algo do nada, amados, só Deus pode fazer. É poder de Deus, o poder que Deus tem de criar, de dar vida aos mortos. O homem tem o sentimento de proteger a sua vida,
Mas Deus, amados, rejeita essa vida para lhe dar a vida de verdade. E é depois que o homem é quebrado por Deus, é depois que o homem se sente totalmente desamparado, é que ele é ressuscitado. Porque ele perdeu toda a esperança em si mesmo, para colocar toda a esperança em Deus. Então, queridos, a nossa esperança está nele. Isso não tem que ver com uma vacina. Isso não tem que ver com um plano de governo. Isso tem que ver com Deus. Toda a pressão que essas circunstâncias gerou é para fazer você, através de duras penas, dobrar os seus joelhos e entender que essa pressão vai tornar você útil para o céu. Não perca a oportunidade, não perca a chance. Amém? Você vai ouvir um último hino ainda. E ao você ouvir esse último hino cantado pelo Wesley, você possa fechar aí os seus olhos. Onde você está? Fecha aqui, fecha em casa. Pense na sua pressão. Qual que é a pressão que você está recebendo? De dor, de angústia. Como que ela se está aí se enclausurando dentro de você? Ou como que ela está se expandindo e você está perdendo? Não trate isso, amados, como algo comum. Mas condense tudo isso. Exponha tudo isso para o céu. E Ele vai transformar todas essas circunstâncias tão terríveis, sabe em quê? Em poder. Que Deus te ajude. Que Deus me abençoe. Amém. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor.
doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Seu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique em pé, você que está aqui. Fique em pé, você que está em sua casa. E vamos orar nesse momento. Pai querido, quando nós falamos de pressão, Senhor, o Senhor sabe o que é. Porque foi o Senhor que recebeu algo que nós não poderíamos receber sobre os nossos ombros. O Senhor viveu uma angústia inimaginável por nós, Pai. Mas tudo que o Senhor viveu, tudo que o Senhor suportou, o levou para Deus, para o Pai. E foi precisamente, Pai, a sua busca que lhe concedeu a vitória. Nessa manhã, Senhor, nós falamos sobre a pressão da vida, sobre a pressão desses tempos que estamos vivendo. E ela não pode ser, Pai, tratada como algo inútil. Mas tudo isso que nós estamos vivendo e sofrendo precisa criar em nós o anseio pela Tua presença. O anseio, meu Deus, por buscar o Teu nome. Que como bem foi colocado aqui, nesse lindo hino, Senhor, o Seu nome, Senhor, nos dá poder. A experiência que vivemos com o Senhor transforma a nossa vida em utilidade, em esperança para esse mundo, Senhor. Pai, nesse momento, nós nos entregamos a Ti, Senhor. E pode ser que nesse momento, nesta oração,
nós tenhamos dezenas de pessoas, Pai, sofrendo uma pressão como nunca antes, impedidas de caminhar, tremendo de maneira física, em um quarto escuro, com a pressão que a depressão causa na existência humana. Pode ser que nesse momento, Pai, pessoas estejam com lágrimas nos olhos por amados que perderam, mas nós não iremos desprezar essa pressão, nós não iremos desprezar esse momento, Senhor. Nós queremos ser transformados pelo Teu poder e transformar tudo isso que nos causa tanta angústia em poder, Pai. Nós não iremos, meu Deus, nos esconder na tribulação, Pai, mas nós iremos nos esconder na Tua presença. Que nessa manhã, Pai, que nessa manhã nós sejamos todos, Pai, nós sejamos todos transformados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.